Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualismo e Viagem Astral. E hoje pensei em fazer um vídeo falando sobre a questão da lembrança das nossas projeções astrais, né? É um tema, acho que bem interessante e vem de encontro, né, com as questões que nós fazemos. Por que não lembro da minha projeção astral? E costumeiramente vou fazer uma introdução, né? Eu tenho que dizer aqui que a minha hipótese de trabalho é uma hipótese espiritualista, né, na qual eu tenho como base o conceito de que somos consciências espirituais habitando um corpo físico, né, de maneira muito semelhante, como se o nosso corpo fosse um hospedeiro nosso, da nossa consciência, da nossa essência, que não é física, né? Então, como não somos seres físicos, é natural que possamos separar temporariamente do corpo físico, né? Seja em função do sono, ou utilizando técnicas de relaxamento projetivas, ou também uma separação definitiva em função da morte física, né? Da desativação do corpo físico, que é como uma roupagem, né? Ou seja, você troca de roupa e isso não modifica aquilo que você é, a sua consciência. Você continua com os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Então, fora do corpo, nós continuamos com outro veículo, conhecido também por corpo astral, que é uma duplicata do corpo físico, ou o corpo físico é uma duplicata dele, né? Melhor dizendo. Então, o corpo astral tem lá o seu sistema cerebral, entre aspas, circuitos que seriam partes dessa questão cerebral, de memória também, né? Então, essa questão que vem de encontro com a lembrança, né? Porque também nós temos na contraparte física um cérebro físico onde existe a questão da memória também, né? E falando do cérebro físico, a principal função do cérebro físico é naturalmente prover a nossa sobrevivência física, né? Então a prioridade de nossas memórias é justamente manter as necessidades básicas, ou seja, são memórias relacionadas ao plano físico, tridimensional. Então existe esta prioridade, né, para a nossa vivência atual como consciências encarnadas. Então aí já começa a questão desse esquecimento de nossas vivências extrafísicas. Porque quando a gente retorna para o corpo físico e, consequentemente, para o cérebro físico, normalmente perdemos a memória do que foi vivenciado enquanto estivemos fora dele, né? Existe aí um lapso, um abismo entre nossa vivência física e extrafísica enquanto encarnados, né? Isso é que normalmente percebemos desse nosso ponto de vista. Feito essa introdução, agora sim eu vou começar a falar sobre essa questão de lembrança das experiências extrafísicas. Mas vou começar de outro ponto de vista. Por que a gente lembra das experiências astrais, né? Acontece que algumas vivências extrafísicas que ocorrem fora do corpo, penso eu, né, são tão impactantes, né, no corpo astral, que elas podem imprimir uma lembrança no cérebro físico. Então, quando ocorre o retorno, ocorre uma espécie de repercussão, um reflexo. Então, imprime na área, vamos dizer assim, consciente da nossa mente, né? De modo que quando a gente acorda ou enquanto estamos tendo as experiências extrafísicas, a gente tem aquela lembrança vívida. E geralmente esse tipo de memória é uma memória que não se apaga, né? No entanto que as minhas primeiras experiências há 20 anos atrás,
eu lembro como se fosse ontem. Eu posso contar, eu visualizo mentalmente as cenas, as vivências. Então é difícil lembrar, mas quando a gente lembra dessa forma, é difícil esquecer, né? Então é bem interessante. Mas existem alguns fatores que influenciam nessa questão da lembrança. Por exemplo, os afazeres físicos, né? Normalmente nós estamos tão ocupados com trabalho, pagar as contas, manutenção do relacionamento, os afazeres físicos do nosso dia a dia, que a nossa mente, a nossa memória fica mais focada na questão da materialidade. Isso é natural, o que vem a explicar o motivo da criança ter mais facilidade em lembrar das experiências extrafísicas, né? Porque ela não foi formatada por essa questão toda da nossa vivência, né, no plano físico. Então isso me coloca uma técnica, uma possibilidade, que é quando, né, à noite a gente vai lá descansar. Não vou falar nem dormir, porque eu vou comentar sobre o condicionamento que a palavra dormir tem, né? Quando a gente vai deitar, né, para descansar o corpo físico, né, nós como consciência não temos necessidade de descanso, né? A consciência, ela não tem um músculo que cansa, uma mente cerebral ali que cansa. Então, assim, o que cansa é o corpo físico, não é mesmo? O corpo físico, ele é uma máquina que necessita de descanso. Então, quando a gente deita para descansar e, consequentemente, sair do corpo, é interessante a gente limpar a mente, né? Tem aqueles minutos que a gente fica deitado, começando a relaxar, baixar o metabolismo, respiração lenta. Então você pensa, limpa a sua mente das questões, deixa a conta a pagar para o dia seguinte, deixa os problemas físicos, ou seja, deixa a questão física para o dia seguinte, mesmo porque você não vai estar com o corpo físico ativo, não vai estar online, você vai estar ali offline, né? Então não há lógica a preocupação nesse momento com relação aos afazeres físicos, você vai deixar um pouquinho de lado. Então isso abre um caminho aí, uma possibilidade para a recordação das experiências extrafísicas, porque você vai sair do corpo tranquilo, sem essa agitação comum do nosso dia a dia, o que nos deixa meio que como um autômato, né? Você fica com aquela preocupação e você sai do corpo e continua pensando nas contas a pagar, no serviço e tal. Então isso embota, vamos dizer assim, nubla um pouco a lucidez, né? Talvez seja aí uma técnica, essa questão de uma limpeza mental, às vezes uma meditação, né? Antes de deixar o corpo físico lá entrar em stand-by, vamos dizer assim. Outra questão é o condicionamento físico. Dormir. Esta palavra já está carregada, mesmo que inconscientemente, da questão de apagar. Você fala, vou dormir, mesma coisa que falar, vou apagar, vou me desligar, como se fosse uma máquina, né? E não é bem assim, a gente tem que trabalhar essa questão do condicionamento, formar sinapses mentais com uma ideia nova do que seria o dormir, que é a ideia do dormir o corpo, dormir a matéria, né? Ou seja, você tem que se autoafirmar, agora eu vou descansar o meu corpo físico, né? E eu, como consciência, como ser pensante, que moro dentro desse corpo, não preciso descansar, porque eu não sou o material. O que precisa descansar é a matéria. Então você pensa, eu vou dormir a minha matéria física, né? E dessa forma, penso eu, através desse condicionamento, talvez a gente possa melhorar ou facilitar aí a questão da lembrança após retornar ao corpo, né? E aí a gente tem que condicionar que o acordar também é um retorno ao corpo físico. Então são questões que a gente tem que elaborar na nossa cabeça para criar sinapses que permitam assimilar melhor uma possível aí recordação de nossas experiências astrais, né?
Agora, uma dica interessante é anotar também as experiências, anotar tudo, né? Eu sempre anoto, tem aí um documento grande do Word, todas as experiências extrafísicas, porque quando você anota, principalmente à mão mesmo, você pode depois passar para o computador, mas eu fazia isso, eu anotava primeiramente à mão, porque você está de certa maneira dizendo ao seu cérebro, né, ao seu subconsciente, que essas experiências são importantes, que elas têm importância para você. Inclusive, tem uma técnica do William Buhlman, que ele anotava, escrevia, melhor dizendo, num caderninho, antes de deitar para dormir, escrevia lá: eu vou agora adormecer o corpo físico, eu vou sair do corpo, vou ter uma experiência extracorpórea, vou continuar, né, consciente enquanto o meu corpo está dormindo. Então ele escrevia bastante num caderno, porque isso meio que reprograma nossas sinapses, tira esse condicionamento, né? É um processo de reprogramação, né? Quem sabe aí facilitando, isso funcionou muito bem para o William Buhlman. Ele comenta que foi uma técnica assim que teve resultados positivos, tanto anotar as experiências quanto realizar essas autoafirmações por escrito mesmo, de modo a informar para nosso cérebro, para o nosso sistema, que isso tem uma importância para nós. Bom, agora indo para a conclusão, para termos, né, essa consciência contínua que sai aqui do corpo físico e continua lá no plano astral com o corpo astral, né, então é uma consciência que o ideal seria existir, né, essa relação consciente entre o corpo físico e o corpo astral, como se fosse um elo entre eles, ou seja, uma ponte entre vamos dizer assim, o cérebro físico e o cérebro astral, né, as memórias físicas e memórias astrais, ou circuitos que representam essa questão de memória. Aparentemente, né, atualmente, nós, seres humanos, nós temos aí uma vivência de uma espécie de bloqueio ou firewall, né, uma barreira que impede o trânsito dessas lembranças. Dá a entender mais ou menos essa questão, e com certeza existe um motivo para ser assim, né? A natureza é muito sábia. Então existe algo que realmente interfere nessa questão da consciência contínua, né? Talvez um dos motivos seja a necessidade, né, do nosso foco atual como consciências encarnadas no plano físico, né? Existe toda uma questão de equilíbrio também. Mas eu acredito que no curso da evolução, uma memória mais perfeita chegará a todos, né? De modo a diminuir esse abismo entre os planos, né? E quando isto acontecer, a nossa sociedade, né, a nossa ciência, a nossa filosofia terá um ponto de vista aí muito mais amplo, mais espiritualista, menos mecanicista, né, materialista, como algumas vertentes. Enquanto isso não ocorre, estamos aí estudando, né, pesquisando sobre o tema e também vivenciando dentro de nossas limitações o que é possível de se perceber nessa questão da projeção astral, que é algo muito interessante, que modifica a nossa visão de vida, nossa visão de mundo, né? Isso só é possível graças a essa possibilidade da lembrança de nossas vivências, que mesmo muito, vamos dizer assim, sutil, né? Mesmo com tantas dificuldades naturais, já é algo maravilhoso, né? Que nos chama a atenção a ponto de estudarmos esse assunto e vivenciarmos uma experiência aqui, outra ali. É claro que existem pessoas com maiores facilidades, né? E penso eu que chegará um dia que teremos também essa facilidade,
que não é benefício e nem dom de ninguém, né? É questão de evolução e esforço pessoal, isto no meu ponto de vista. Então concluo aqui essas reflexões relacionadas à lembrança das projeções astrais. Deixei então algumas técnicas, né, relacionadas ao condicionamento mental. Então realize autoafirmações, deita, né, para descansar o corpo físico, já intuindo, eu vou deitar não para dormir, mas para descansar o corpo físico, né, e eu não preciso desse descanso, quem precisa é o corpo. Limpa a sua mente, esquece os problemas temporariamente, que são problemas físicos, porque agora você vai para o metafísico, vai para o extrafísico, e lá esses problemas não têm sentido nenhum. Então você sempre pode até programar assim, você pensa, quando eu acordar eu vou lembrar da experiência que eu vou ter durante esta madrugada, né, durante essas horas que eu já tenho separada justamente para isto, que é um período que obviamente seu corpo estará desativado, né, e você tem a possibilidade aí de ter essa vivência espiritual direta, sem intermediários, intuindo dessa forma, meditando com reflexão, fazendo aí suas meditações. Você vai criando aí sinapses e preparando a sua mente consciente, física, cerebral, para absorver cada vez melhor essas lembranças não físicas de sua experiência astral. Até a próxima, pessoal, e fico por aqui.